é um sítio ideal. Porquê que é ideal? Os romanos tinham... aliás, há um tratado que é o Tratado de Arquitetura. Os 10 tratados, são 10 livros, é um tratado com 10 livros de arquitetura do Vitrúvio. E ele diz, e outros agrónomos romanos da época, dizem onde é que se deve implantar uma vila, uma propriedade deste género. Eles dizem, deve ficar numa encosta protegida a norte pelos ventos dominantes por um monte, uma colina, que tenha muita água e que seja arejada e que tenha terras férteis para se poder cultivar. Ora, se nós olharmos para o sítio de Milreu, tem isso tudo. Sabia-se que havia ali muita coisa. Porquê? Porque quando as pessoas faziam a agricultura daqueles campos, havia sempre muita pedra que vinha de cima. Mas não era pedra qualquer, era pedra trabalhada. Eram tijolos. Portanto, sabiam que havia ali. E então o que é que, quando fazem a casa, têm que fazer um caboco. E o que é que fazem? Quando fazem um caboco, para fazer os alicerces da casa, começam a encontrar os muros romanos. E o que é que eles fazem? Vão aproveitar os muros romanos como os alicerces da casa rural. A casa rural assenta sobre os muros romanos. Não tem que escavar muito porque os muros estavam logo ali e são muros sólidos, porque já eram de casas antigas. Sabiam que havia ali uma povoação antiga, isso sabiam, quando fazem a casa rural. E depois, quando começam a fazer a casa, detectam ali muros e vão aproveitá-los para construírem a casa de forma sólida e com pouco investimento. As grandes escavações ali daquele sítio foram feitas pelo Estácio da Veiga nos anos 70 do século XIX, 1877, se não estou em erro, 76 ou 77. Em que durante o mês, com 30 trabalhadores, na altura era a enxada, escavavam ali a descobrir muros e depois, quando houvesse assim peças bonitas, recolhiam, a maior parte ia para o lixo, não é? Bom, e ele fez uma planta, mas aquilo eram terrenos privados e, portanto, a maior parte eram terrenos dedicados à agricultura. Portanto, a boa parte dos terrenos voltaram a ser cobertos com terra para se continuar a fazer a agricultura. Porquê é que o templo, aquele edifício nunca caiu? Precisamente porque teve sempre uma utilidade. Como era um edifício muito robusto, muito volumoso, ele foi utilizado durante o tempo da casa rural como celeiro, como edifício para guardar o gado, as alfaias, e até, mais recentemente, até há fotografias de finais do século XIX, em que ainda habitava lá gente. Está a ver trabalhadores rurais, gente simples, fez ali uma casita contra aquilo e, portanto, o edifício sempre se manteve. Porque aquilo, durante muito tempo, décadas ou mesmo séculos, desde o século XIX, pelo menos, aquilo foi muito escavado. E puseram os alicerces do edifício à vista. E aquilo está praticamente, o edifício está, quer dizer, descalçaram-no, não é? E agora tem os alicerces à vista e ele começou a abrir um tempo. E vai cair se nada se fizer. Portanto, a ideia é arranjar aquilo tudo, repor o nível inicial da terra, que é muita terra que falta ali, e portanto, depois fazer ali uma leitura, portanto, recuperar aquilo e procurar apresentar às pessoas, aos visitantes, às pessoas que vão ali, o que é que era aquilo. Os mosaicos, basicamente, são elementos decorativos das casas. Da mesma forma que nós, nas nossas casas, hoje, quando temos um quarto
e tendemos a comprar se houver um tapete que gostamos muito, pomos no quarto, não é? Os romanos, a lógica era outra. Escolhiam esta gente que tinha muito dinheiro, não é? Escolhiam um motivo do tapete que tinham e faziam-no logo no chão, em pedra. Os próprios mosaicos são desenhados com as espécies marítimas. Temos lá o robalo, a lula, o golfinho, o cherme, enfim, temos uma infinidade, muitas espécies, que são espécies que estão aqui no mar.